Ex-comandantes delatam Bolsonaro e Forças Armadas entregam as cabeças de Braga Neto e Augusto Heleno. Mas pouparam umas outras por aí, tá? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do canal clicando no botão Seja Membro. Os membros do Bloco do Dr. Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e ajudam a manter mais um espaço contra o fascismo brasileiro na internet. Afinal do vídeo, seu comentário, concorde, discorde, complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar do meio do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Fazer tudo isso você ajuda a aumentar o alcance desse espaço. E se você é de Alagoas, você pode assistir o Blog do Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 5 de março, são agora 10 para as 6 da tarde, e a gente teve agora a confirmação das reuniões de teor golpista confirmadas pelo ex-comandante da Aeronáutica Carlos Batista Júnior e pelo general Freire Gomes, ex-comandante do Exército de Jair Bolsonaro, em depoimento à Polícia Federal, agora em fevereiro, dia 23 de fevereiro, inclusive por conta da Operação Tempus Veritatis. As suas falas, a Polícia Federal, segundo as informações que circulam na imprensa, estão em consonância com a delação de Mauro Cid, e que deve resultar na prisão de Jair Bolsonaro e seu entorno ali, eu falo entorno mais civil ali, e dos generais Braga Neto e Augusto Heleno, inclusive com as Forças Armadas do Exército servindo essas cabeças numa bandeja. Também deve resultar na prisão do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha e que dos comandantes das três forças no final do governo Bolsonaro, teria sido o único a concordar com o tal golpe. E como eu já venho falando há algum tempo aqui, há uma operação para entregar algumas cabeças e poupar os demais golpistas de farda. Temos aí, por exemplo, uma operação de blindagem ao general Freire Gomes, que permitiu os acampamentos golpistas na frente dos quartéis após a eleição de 2022. Ele teria dito que não delatou Bolsonaro para não inflar ainda mais a tensão golpista e que foi o próprio Bolsonaro, quando presidente da República, quem mandou deixar os acampamentos ocorrerem na porta dos quartéis do Exército espalhados por todo o país. Bobagem. Ele tinha autoridade e o dever de retirar a horda da frente dos quartéis. Numa reunião na qual Bolsonaro consultou as três forças sobre dar golpe, relatada pelo Mauro Cid, Freire Gomes, segundo o Mauro Cid, disse que se Bolsonaro continuasse com aquelas conversas, ele teria que prendê-lo. Lorota da grande. Porque se continuasse, se insistisse, depois de tudo que Bolsonaro já vinha fazendo, se continuasse, uma grande besteira criada pelo Mauro Cid para poupar o Freire Gomes. O Freire Gomes, para a gente não esquecer, além dele ter permitido os acampamentos golpistas, ele pediu demissão antes do Lula assumir como presidente da República para não bater continência ao novo presidente durante a posse. Se ele fosse um legalista, como muita gente quer fazer parecer, ele teria ficado no cargo, esperado o Lula assumir e trocar o comando do Exército. Como manda o figurino, porque o comando do Exército ele obedece, em tese, à presidência da República, ao presidente da vez, independente de quem quer que seja. Também temos aí uma blindagem ao Carlos Batista Júnior, que é o cabo da Aeronáutica, que ele também tinha o dever de ter delatado o Bolsonaro, mas não o fez. E ele chegou a cogitar a sua demissão antes do Lula tomar posse. Mas recuou disso ali em meados de dezembro. E agora o Batista Júnior deu para ficar compartilhando posicionamentos do Aires Brito, do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um legalista, um constitucionalista. Então, assim, ele fica jogando com esse Miguel. E temos uma blindagem ao general Paulo Sérgio Nogueira,
ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, inclusive era ministro da Defesa durante essas reuniões golpistas. Vazou aí informações de investigadores de APF, eu fui membro do Supremo, enfim, que eles avaliam que se o Paulo Sérgio fosse o comandante do Exército, no tempo das reuniões ali e tal, haveria tido um golpe. Minha gente, ele é um dos cabeças dessa coisa toda, ele é da alta cúpula das Forças Armadas. E o fato de as Forças Armadas quererem poupá-lo prova isso, mostra isso. É como se fosse uma gratificação por dever cumprido. E qual é esse dever? Voltando meio de trás para frente, vamos lá. Descartar o espantalho Jair Bolsonaro. Colocar os militares na política de uma vez. Porque agora ninguém mais se espanta com o militar falando de política. Mesmo que eu, você, concorde com o que o militar está dizendo. O militar não tem que falar de política, ponto final. Mas a gente vê ministro do Superior Tribunal Militar, comandante do Exército, comandante disso, comandante daquilo, toda a direita, tudo falando de política. E os militares na política de uma vez, e sempre usando esse tensionamento, essa possibilidade de golpe, uma insatisfação na caserna, como instrumento de barganha política. Não esqueçamos que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é oficial do Exército. Ou seja, temos agora, e está cheio de militar no governo, temos agora um governo militar no estado mais rico do Brasil. Fora o tanto de milico, militar político, fora o tanto de milico nos parlamentos Brasil afora e nas assessorias dos órgãos públicos, seja do poder, de todos os poderes. Ou seja, os caras estão entranhados na política brasileira, no Estado brasileiro. O problema, para mim, de quem ungiu essa coisa toda, e aí é o que fazer com os votos. Veja, Bolsonaro vai ser preso, esse seu entorno mais próximo vai ser preso, os filhos, pelo menos o Carluxo, que não tem furo, deve ser preso. Se não por negócio de golpe, por outras questões, tem negócio de lavagem de dinheiro, tem gabinete de ódio, tem essa coisa toda. Mas o que vai fazer com esses votos? Porque às vezes eu tenho a impressão que esses caras não imaginaram que o Bolsonaro acabaria com tanta força eleitoral para si. E subestimaram a capacidade de organização política dos neopentecostais. Porque, veja, em vez da figura que catalisa esses votos do Bolsonaro com ele fora do jogo, ele está inelegível, enfim, em vez de ser o Tarcísio de Freitas ou um congênero desse da vida, quem está catalisando esses votos é a Michele Bolsonaro. E justamente pela faceta neopentecostal dela, a crentelice dela. É justamente por isso. O Bolsonaro fica sempre negando a esposa como candidata. Além do ego de perder espaço para uma mulher, ele teme perder os votos para ela de vez, porque ela aparentemente ela tem mais habilidade, tanto no falar com as pessoas, discurso, etc., quanto no lidar com a política. Aparentemente ela tem mais habilidade que o Jair. Então ele perdeu os votos para ela, é muito mais difícil retirar. Além do que, o Bolsonaro, ao fazer isso, reforça essa coisa dos militares na política. Tem que ser um milico, tem que ser um dos nossos aqui. Jamais podemos esquecer que Jair Bolsonaro foi lançado candidato a presidente da República dentro da sede da Academia Militar das Agulhas Negras no Rio de Janeiro, AMAN, cerca de 15 dias após a reeleição da Dilma Rousseff em 2014, e esse vídeo está na internet, inclusive no canal do Carluxo, lá para quem quiser assistir. O comandante da AMAN naquela época era o Tomás Paiva, que hoje é o atual comandante do Exército. E ele não deveria ter deixado aquilo ocorrer. Tivesse cumprido com sua obrigação, mesmo que o comandante do Exército na época tivesse dito para ele fazer. Não era para ter deixado e, ponto final, acabou José Fini. Jamais poderemos esquecer que Tomás Paiva redigiu o famoso tweet do general Vilas Boas ameaçando o STF caso Lula conseguisse um habeas corpus lá em 2018 e pudesse ser candidato naquela eleição presidencial. Quem redigiu foi o Tomás Paiva. Ah, mas ele era ajudante de ordens, assistente do Vilas Boas. Não importa. Não importa. Era uma ameaça a outro poder, um poder constituído do Estado brasileiro. Ele, que já era oficial, apesar de inferior ao Vilas Boas, ele tem que ter dado, inclusive, voz de prisão ao Vilas Boas naquele momento. Mas não fez. Toda a alta cúpula das Forças Armadas
tem conta nessa história. Talvez uns mais, outros menos, mas conta todo mundo tem. Talvez alguns deles tenham percebido que a coisa foi longe demais, dada inclusive a força eleitoral que Bolsonaro conseguiu para sua persona junto a essa horda aí, e muito por conta da aliança com os neopentecostais. Eu não sei até que ponto as Forças Armadas têm poder ali de gerência, de controle, junto, vamos dizer assim, à cúpula dos neopentecostais. Mas talvez. O que nós estamos vendo agora é somente uma banda dessa coisa que orquestrou tudo isso, esse ajuntado de golpistas, ser punida. E isso é muitíssimo justo. Não tem problema nisso. Está muito justo. Só não é tudo o que deveria. Está faltando mais. Tem que ter mais falo nos ombros e coturno nos pés, sendo punido por golpismo. Talvez um dia a gente veja isso acontecer. Talvez. Mas o Bolsonaro, esse é rolê chupado. É questão de tempo para ele ir para o Chilindró. E aí vamos ver agora quem vai herdar os votos dele, quem vai ser a persona dos votos da extrema-direita. É muito provável que a gente veja uma disputa no meio deles aí.